Meus caros, hoje vamos falar aqui de uma empresa que eu particularmente adoro. Eu não tenho na minha carteira, mas muito por conta de lá atrás eu enxergar que os preços estavam realmente muito altos. Eu fiz ali as minhas contas, claro, individualmente eu achei que estava caro. E o mercado acabou trazendo realmente o valor para algo que era mais justo, pelo menos nas minhas projeções. Estou falando aqui da Irani, que você já deve ter visto aqui no título, e hoje eu vou trazer aqui para vocês um pouco dos resultados, vou falar um pouco da perspectiva da empresa e um pouco do que eu acredito que ela pode fazer para os próximos anos, imaginando já um resultado hoje um pouco mais recorrente, sem aquela bagunça que nós tínhamos até então. Para você entender do que eu estou falando, o primeiro slide ele é fundamental. Por quê? Você vai perceber que lá no quarto trimestre de 2024 nós tivemos esses itens aqui, na verdade esse item acinzentado, né, que seria um não recorrente por exclusão de ICMS. Se você for pegar um outro vídeo que eu fiz, um pouco mais antigo, a respeito dos resultados do ano de 2024, você vai perceber que existem muitos não recorrentes dentro da companhia. E o que acontece? Se você retirasse esses não recorrentes, e foi isso que eu fiz a conta lá atrás, eu percebi que a companhia ela não deveria valer aqueles 12, 13 reais como ela chegou a valer. Eu estava num range entre 7 e 7,80, pelo menos em 2023, quando eu fiz essas contas. Hoje, eu já tenho um panorama um pouco diferente e é isso que eu vou compartilhar com vocês aqui no final. Mas para você entender todo esse racional, você precisa perceber que a empresa hoje está entregando um resultado recorrente, na ordem de 60 milhões. Só para você ter uma base, no ano de 2024 inteiro, a companhia ela entregou, se eu não me engano, 138 milhões de reais de lucro no ano inteiro de 2024. Portanto, se você for considerar, claro, em grandes termos, é como se hoje a Irani ela já tivesse entregado aproximadamente 45% de todo o resultado de 2024 apenas no primeiro trimestre. Claro, em bases de resultado recorrente. Eu estou retirando isso daqui. Ah, André, mas você não deveria tirar isso daqui porque faz parte. Sim, faz parte. Só que o próprio nome diz que ele é não recorrente. Portanto, se você quer ficar com uma empresa para o longo prazo e aproveitar as melhores compras, comprando no preço certo, no preço justo, você não deveria avaliar os não recorrentes para fazer qualquer conta, seja de dividendo, de lucro líquido futuro e qualquer outra coisa, mas não recorrente você não utiliza em praticamente nenhuma conta, tá bom? Isso é fundamental de compreender. Agora, para a gente dar sequência, eu quero começar a falar aqui com vocês de algo que eu sempre também trabalho em vários dos meus vídeos. Você, quando for analisar, especialmente empresas dessa área assim, industrial, vamos dizer, você tem que analisar alguns itens. Primeiro deles é o volume do que você produz. Depois disso, você tem que multiplicar pelo preço. Porque com isso daqui, em grandes termos, você já consegue aproximadamente a receita da companhia. Só essa pequena parte que eu estou mostrando para você, que seria a ponta do iceberg, já é suficiente para a gente ter muito conteúdo aqui nesse vídeo a respeito da Irani. Porque nós vamos falar sobre volume, nós vamos falar sobre preço e eu vou falar também sobre um outro item que não está aqui, mas que ele é importantíssimo, que são as despesas. Por que nós vamos falar de despesas, né? Porque nós vamos ali, daqui a pouco, falar um pouco das aparas, que é um item muito importante dentro da companhia. Se você não souber do que se trata, logo mais você vai saber. Fica aqui comigo. Então, vamos lá. Eu te falei que volume e preço são fundamentais. No caso, o preço médio que a Irani está praticando na parte de papelão ondulado se manteve bastante estável, tá bom? Olhando ano contra ano, um crescimento de quase 10%, trimestre contra trimestre quase 2%, ou seja, está conseguindo um aumento até que legal em relação aqui a cada tonelada que a companhia produz, então isso é muito interessante de você continuar acompanhando. Agora, eu trouxe esse slide que não está no release de resultados, mas está na tese de investimentos, documento que eles divulgaram também juntamente com os resultados. E por que eu quero mostrar esse slide aqui para vocês? Porque ele traz aqui um dado de 1984, o índice de preços do produto por indústria. Ele fala aqui sobre o papelão dobrável, que basicamente são os papelões ondulados. No caso aqui, ele mostra como o preço ele vem se mantendo bastante estável e praticamente
crescente ao longo do tempo. Claro, se você for pensar que 2020 nós tivemos ali a Covid, que foi um evento muito negativo para quase todas as nossas áreas, mas para a parte da Irani foi positivo. Por quê? Porque percebeu-se que esse lado do e-commerce, que eventualmente iria evoluir em 10, 15 anos, acabou sendo antecipado em praticamente 2 anos. Tanto é que você vê nesse gráfico aqui que de 2020 estava com preço aqui bem na ordem de uns 170 ali mais ou menos, e aí depois pulou aqui para cima para praticamente 240, ou seja, um baita de um salto que a companhia teve em pouquíssimo tempo. Claro, a companhia, eu digo o setor como um todo, muito por conta que o e-commerce foi fundamental nessa questão toda, que ela acabou se beneficiando tanto, e exatamente por isso que houve aquele boom em 2022, 2023 na Irani. Então, você entendeu? Outra coisa aqui, e eu acho que vale a pena. Quando eu te falei sobre preço, você pode imaginar que papelão ondulado seria uma commodity. E você bem sabe que o petróleo um dia está aqui em 80 dólares, no outro está aqui em 60, depois está em 120, depois está aqui em 50, ou seja, ele oscila muito. Por outro lado, nesse ramo aqui dos papelões ondulados, você percebe que sim, tem as suas oscilações, vai caindo, vai subindo, como todos os preços de mercado. Entretanto, se você olhar numa janela não tão longa, normalmente aqui coisa de 2 anos, você vê que as oscilações elas são bem pequenas, não tem aquelas oscilações tão grandes. Portanto, aqui a tese de investimentos que a companhia traz é de que, primeiro, eles estão num setor bastante defensivo, que você vai ter uma demanda grande ao longo do tempo. Além disso, você ainda tem toda a tese aqui por detrás de que o preço que eles praticam, ele não vai oscilar tanto assim de um ano para o outro. E só para a gente entender mais ou menos isso, né, um pouco mais sobre a tese de investimento, nessa questão de crescimento de e-commerce, eu trouxe aqui algumas coisas. Primeira delas, eles trazem para a gente que existe uma forte correlação entre as embalagens sustentáveis e o PIB do Brasil. Se você for pegar, olha só, o crescimento ele é bastante par e passo. Percebe-se aqui que de 2020 houve esse crescimento grande no PIB e da parte das embalagens também houve esse crescimento. Então existe uma correlação, afinal de contas. Se você precisa, por exemplo, de um papelão ondulado, alguma coisa assim do gênero, ou seja, uma caixa que vai chegar ali na sua casa com uma determinada mercadoria dentro, naturalmente você precisa de um produto interno bruto, ou seja, uma quantidade grande de pessoas comprando, vendendo, negociando produtos, para que você consiga ter uma maior demanda de embalagens. Portanto, essa correlação é bastante explicada aqui. E eu trouxe aqui do Boletim em Foco, aqui nós temos o PIB total, pelo menos as projeções que existem, né? Hoje, estima-se que 2025 feche em 2%, 2026 é 1,7% e 27 e 28 aqui na casa também dos seus 2%, tá bom? Então, nós temos aqui que vai haver um PIB talvez não tão interessante assim, mas que vai, de uma certa maneira, ser positivo. E pensando que o PIB positivo, ele traz também uma correlação positiva para a própria Irani, talvez aqui você já comece a entender que esse mercado ele está muito interessante. Pensando exatamente nessas projeções de crescimento, a própria companhia traz também alguns estudos que eles trazem. Então, se você for pegar o volume bruto aqui de venda no e-commerce, você percebe que existem projeções para 2025 e 2026, todas elas com uma taxa de crescimento anual, que é o que a gente chama ali, aquele famoso CAGR, né, na ordem de 7,5% ao ano. Pensando, portanto, que vai haver um aumento de 7,5% ao ano na questão dos volumes que serão demandados. Se você for pensar agora, eu vou até mudar de cor, que o preço que as aparas estão sendo negociadas de um ano contra o outro aumenta 9%, você já começa a entender aqui que a questão da companhia não é muito mais se ela vai lucrar bastante, mas na verdade é quando esse lucro todo vai acontecer. E me parece que com todos esses dados positivos que nós estamos conseguindo aqui ano após ano, me parece que a companhia ela está muito bem engatilhada para trazer um baita de um retorno, um resultado para você. Claro, não é uma recomendação, é apenas aqui uma ideia que eu estou querendo compartilhar com vocês, tá bom? E se você quiser um conteúdo mais aprofundado sobre a Irani, bastante contas a respeito de quanto a empresa precisa despender de dinheiro para fazer cada embalagem, para fazer cada tonelada, para vender, quanto que a empresa é lucrativa, no final eu vou deixar um vídeo aqui que está imperdível
imperdível, tá bom? E lá eu faço várias contas, projeções de lucro, então fica comigo que tem bastante coisa. Então, para a gente dar sequência, eu já falei para vocês um pouco sobre a questão dos papelões ondulados e agora sobre as embalagens sustentáveis. Aquela lá mesmo que chega no seu iFood, né? Então chegou lá o iFood e você olhou ali para a embalagem, aí você olha na parte de baixo, eventualmente pode ser que esteja a Irani. E aí eles mostram aqui um pouco da questão das vendas, que aumentou, considerando, claro, o trimestre lá do ano passado, fazendo um comparativo aqui de sazonalidade, ou como um filme, né, do quarto trimestre agora para o primeiro, houve uma evolução de 8% e de 12%, respectivamente. O preço, de igual maneira, subiu 7% ano contra ano e teve uma pequena queda de 1% aqui do ano passado para cá, tá bom? Mas não é nada demais, tá bom? 1%, enfim, não é algo que vai fazer com que a companhia perca totalmente seus fundamentos. Lembra daquele slide que eu mostrei? Até vale a gente voltar. Essa questão aqui dos preços, eles oscilam para baixo. Olha só, essa pequena quedinha que nós tivemos aqui. Só que isso não foi nada negativo se você for olhar para a big picture, né? Ou seja, se você for olhar para toda a história que a companhia tem, tá bom? Seguindo aqui, vale muito a gente falar sobre esse item, vou até mudar aqui para vermelho, que estamos falando das aparas. Basicamente, são os papelões reciclados. É bem simples. Você descarta seu papelão em casa, vem ali alguma pessoa, enfim, uma associação de catadores, coisas do gênero, e eles levam esse papelão para essa associação. E lá eles fazem a revenda para a Irani ou qualquer outra empresa, para que eles reutilizem esse papelão na sua indústria, no seu parque industrial, para repor de novo esse papelão na circulação da economia com a marca ali da Irani ou, enfim, de alguma outra empresa. O que acontece? Você bem deve se recordar que lá no Rio Grande do Sul nós tivemos uma tragédia, uma enchente que foi calamitosa. E você teve, muito por conta disso, a elevação bastante alta do preço das aparas. E eu vou mostrar para vocês com dados. Se você for olhar para o primeiro trimestre de 2024, o preço das aparas que era negociado até então estava na ordem de R$ 553. Agora, a gente praticamente dobrou. Está aqui, ó, 81% a mais. E o que acontece? Eu coloquei em vermelho porque as aparas elas estão diretamente relacionadas com as despesas que a companhia tem com a sua parte operacional, com a parte da produção do seu item final. Exatamente quando você vê uma situação dessa, você precisa ter um alinhamento. Ou você consegue repassar esses preços para o seu consumidor, que são algumas grandes empresas, ou eventualmente as suas margens acabam ficando um pouco comprimidas. De uma certa maneira, a companhia, ela disse no call lá de 2024, praticamente todos os trimestres, que aos poucos nós veríamos essa redução e que ela não é uma coisa tão rápida quanto a gente gostaria que fosse. Eventualmente, foi até colocado que é muito provável que os preços eles não vão voltar para alguma coisa na casa dos seus 500. É muito mais provável que seja estabilizado entre mais ou menos 700 até mais ou menos uns R$800 por tonelada. Então, nós temos hoje um novo patamar. E a companhia, ela precisa acompanhar tudo isso daqui também. Porque se ela não conseguir trazer a eficiência que ela quer trazer para dentro de casa, infelizmente, esse aumento nos seus custos acaba sendo bastante detrator ali dos seus resultados. E muito nós vimos pelos últimos resultados que a companhia divulgou, que não foram tão interessantes, muito por conta dessa questão das aparas. E pensando exatamente em como melhorar a eficiência, eu trago aqui para vocês um pouco do que eles trazem sobre o projeto Gaia, que a gente, pelo menos eu já imaginei que estivesse no final, né? Mas ele tem aqui o Gaia 11, que é uma reforma da MP, que é a máquina lá que eles têm, hoje está em 30%, e você tem algumas outras, a 4 e a 5, que são repotencialização da Cristo Rei e da São Luís, que estão em atualização, tá bom? Então, eles colocam aqui essa situação. Além disso, eles falam que eles terão ainda 100% de produção própria de energia renovável após os Gaias. Só que o que eu achei minimamente estranho, ou pelo menos para mim ainda não ficou tão claro, é que eles já concluíram boa parte. Por que ainda não está totalmente de pé essa produção aqui? Enfim, eu quero tentar entender um pouco melhor cada um desses Gaias aqui para enxergar qual deles precisa realmente ser posto em produção para a gente ter essa capacidade de produção de quase 100% ou talvez 100% da nossa energia, tá bom? Agora, eu vou trazer vocês aqui para alguns outros slides que eu preparei
para a gente dar sequência em um pouco mais do que a companhia ela trouxe. E aqui eu vou falar de um item que ele é importantíssimo, mudar mais uma vez para o nosso vermelho, porque estamos falando aqui de dívida. Dívida ninguém gosta muito, a companhia também não é muito fã, e ela tem um guidance para nós que é, se a empresa tiver com uma alavancagem, ou seja, uma dívida líquida sobre EBITDA de até 2,5 vezes, ela pagará 50% do seu lucro líquido para os acionistas. Maravilha, já sabemos como funciona. Só que você bem deve perceber que em 2024 encerramos com 2,26 e muitas pessoas estavam preocupadas se esse primeiro resultado aqui ele viria negativo. E na verdade, ele reduziu a alavancagem, sim, minimamente, aqui na casa do seu 0,05, mas já é um começo de redução que pode começar a vir aqui para 2, que já seria algo um pouco mais razoável, reduziria um pouco a despesa financeira da companhia, mas claro, isso ainda não é um sinal vermelho, não é uma perda de fundamentos, não é um achatamento de margem, não é nada disso. Então pode ficar bastante tranquila, a companhia ela tem um caixa robusto para fazer frente aos seus investimentos, fazer frente ali às suas dívidas e claro, se ela vier no futuro colocar a plataforma Neos de pé, isso pode ser interessante a depender de como eles estruturarem. Se eles emitirem novas dívidas, talvez os dividendos fiquem prejudicados por um tempo. Eventualmente, se ela fizer uma emissão de novas ações, pode ser que se você não participar, você seja diluído, mas enfim, depois a gente pode conversar mais sobre isso. Só que independentemente de qual lado você quiser, ou emissão de ações, ou emissão de nova dívida com redução de dividendos, o que eu quero mais que você foque é nesse quadro aqui. Porque nós precisamos voltar a um cenário em que o custo médio da dívida, que é o que a gente chama de KD, ele que está nesse azulzinho mais claro, ele realmente abre essa boca de jacaré em relação ao seu ROIC, né, que seria o retorno sobre o patrimônio líquido da companhia e as suas dívidas, tá bom? Essa boca de jacaré, na ordem dos seus 20%, eu não acho que vá voltar, pelo menos não tão rápido. A minha expectativa, na verdade, é que a gente estabilize muito mais com um custo da dívida na casa aqui desses 7,5%, eventualmente 8%, mas que o ROIC ele volte aqui para mais ou menos os seus 14% até uns 16%. É algo que eu acredito que a companhia pode trazer. Se ela trouxer este novo nível aqui para a gente sair desses 10, 11 que a empresa está trazendo agora, é muito provável que a companhia ela comece a ser negociada entre mais ou menos os seus 8,20 até mais ou menos os seus 8,70. Eu tenho essa margem aqui de 50 centavos, mais ou menos ali, para eu conseguir me movimentar, claro, dependendo de quanto a empresa conseguir subir. Se ficar ali nos 14, entre esses 8, 8,20, legal. Se ficar em 16, eventualmente ali entre seus 8,70, 8,80, pode ser algo razoável para a companhia. Portanto, hoje eu tenho a Irani como uma das empresas que eu adoro acompanhar, adoro o case, gosto muito do que a administração está fazendo, me parece que eles remuneram muito bem os seus acionistas, até porque eles têm um programa de recompras aqui que até o momento praticamente 9% das ações da companhia já foram compradas desde o IPO, ou seja, se você comprou lá atrás, você recebeu um caminhão de dividendos e ainda tem uma participação de praticamente 9% a mais da companhia. Então, se ela emitir eventualmente 9, 10% a mais de ações em relação eventualmente ao que ela comprou, pode ser que você volte para a estaca zero, mas você há de concordar comigo que a empresa agora maior, mais capitalizada e com maior possibilidade de pagar dividendos e fazer novas recompras seria algo razoável. Espero que tenha gostado desse vídeo e eu vou deixar esse outro aqui para você continuar seus estudos sobre a Irani. Por hoje é isso. Muito obrigado. Tchau.